Iniciando mais uma aula de língua portuguesa sobre pronomes relativos. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre pronomes relativos. Primeiro a gente precisa entender qual a função desses pronomes relativos, o que eles representam dentro da nossa construção dos textos da nossa língua portuguesa, certo? Pronomes relativos, eles substituem um termo mencionado anteriormente. Esse termo, ele articula duas orações, certo? Então, a gente vai ter que compreender aqui que a função dos pronomes relativos referem-se a substituições, para evitar aquelas famosinhas palavras repetidas dentro dos textos que tanto os empobrecem. Eu tenho um exemplo bem prático aqui para a gente entender como que na prática esses pronomes relativos eles se apresentam, tá? Eu tenho aqui dois períodos simples. Você cantou uma música, é um período simples, um verbo. Tem um outro período simples, a música é linda. Período simples contém somente um verbo. Agora eu quero transformar esses dois períodos simples num período composto. E aí vocês estão observando aqui que eu tenho duas palavrinhas repetidas, que é a palavra música, certo? Então, como é que eu vou fazer para transformar esse período simples num período composto? E aí vocês vão lembrar de aulas anteriores que o período composto, ele é composto por conter duas ou mais orações. E o que define as orações vai ser a quantidade de verbos dentro daquela frase. Então, eu transformei esses dois períodos simples num período composto. E para evitar a repetição da palavra música, eu utilizo o quê? Um bom escritor e, consequentemente, um bom leitor, ele vai usar o quê? Um pronome relativo. Olha aqui como é que ficou a transformação do período simples em período composto. A música que você cantou é linda. Eu não repeti a palavra música, eu transformei os dois períodos simples num período composto, acrescentando o quê? Acrescentando um pronome relativo. No caso aqui, eu usei o pronome relativo que. Aqui é um período composto, professora? É sim um período composto. Eu tenho aqui o verbo cantar e eu tenho o verbo ser, ok? E aí, quais são, né? Se eu já entendi que os pronomes relativos têm a função de substituir um termo que eu já falei antes, né? Aqui no caso, ó, tá substituindo a palavrinha música. Quais são os pronomes relativos existentes dentro da nossa língua? Aí eu coloquei aqui um grupinho de pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Professora, o que é que significa variáveis e invariáveis? A gente vai lembrar de quê? Os variáveis são aqueles que admitem flexões, certo? Vamos ver aqui. Eu tenho qual, o pronome relativo, e aí eu tenho as suas flexões. O qual, a qual, flexão de gênero, e aqui os quais, as quais, flexão de número, singular, plural. Também tem um outro tipo, um outro pronome relativo, cujo, que também é variável por admitir singular, plural, masculino e feminino. Cujo, cuja, cujos, cujas. E eu também tenho quanto, quantos e também a palavrinha quantas. E também tenho aquele bloquinho de invariáveis. E o que é que significa isso, professora? Acrescentou o in, mudou a palavra? Mudou sim. Prefixozinho de negação. Se aqui nas variáveis se admite flexão de gênero e de número, nas invariáveis os pronomes relativos não admitem essa flexão. E quais são eles? Que, quem, onde, como e quando. Esses são os pronomes relativos. Agora a gente vai ver um pouquinho na prática como esses pronomes relativos se organizam. Eu tenho aqui alguns exemplos de pronomes relativos.
A gente trouxe aqui, para exemplo, o que, o quem, o qual, o onde e o cujo. Depois a gente vai ter um tempinho mais para o onde e o cujo, porque tem alguns detalhes importantes a respeito dele, tá? Mas vamos ver aqui na prática como que substituir uma palavra que foi dita anteriormente. Na frase eu tenho, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Então, esse que aqui foi colocado para quê? Para substituir nós, para evitar repetição. Então, quem são esses nós, né? São esses jovens. O quem também aqui tem uma particularidade bem interessante, porque eles se referem a alguém. Então, quando eu quero substituir uma palavra que refere-se a alguém, o pronome relativo mais indicado é o quem. Olhem nessa frase. A garota que eu adoro, por quem tanto choro. Esse quem aqui está se referindo a garota. Então, como garota refere-se a alguém, utiliza-se o quem. Outro exemplo aqui, e aí dentro dessa construção aqui, eu vou ter ele no plural, é o qual. Nessa frase ele tá, existem coisas da vida das quais até Deus duvida. Quais está no plural devido a quê? Ele está no plural porque ele está substituindo coisas. E coisas está no plural. Por isso, quais também foi para o plural. E agora, esses dois últimos aqui têm uma particularidade bastante interessante. O onde, pessoal, ele só pode ser utilizado quando eu for substituir lugares físicos, como no exemplo que eu estou citando aí para vocês. No período composto, há de haver um lugar, um confuso casarão, onde os sonhos serão reais. Esse onde aqui está substituindo quem? Casarão. Essa frase está correta? Correta não, esta frase está de acordo com a norma culta? Está, porque casarão é um lugar físico. Agora, digamos que eu construa a seguinte frase. A situação onde o país se encontra é péssima. Esse onde aí não foi empregado corretamente. Por que ele não foi empregado corretamente? Porque ele está substituindo situação. E situação não é um lugar físico. Nesse caso aí, a frase melhor construída de acordo com a norma culta seria: a situação em que o país se encontra é péssima. Então, não esqueçam, onde eu só posso utilizar se estiver retomando um lugar que representa um espaço físico, um lugar concreto, tá? Aí, outro exemplo aqui também bem particular, em relação a cujo e as suas flexões, né? O cujo, gente, ele só pode ser usado quando ele dá a ideia de posse. Se ele não tiver essa intenção de posse, ele não vai poder ser utilizado. Vamos ver isso na prática. Amar é refletir na lágrima um momento breve de uma estrela cuja luz morreu. Então, esse cujo aqui refere-se a quem? A uma estrela, tá dando posse à estrela, né? Então, aí o emprego está correto. Não esqueçam, onde só posso empregar em lugares físicos e cujo só posso empregá-lo se a minha intenção é dar uma ideia de posse. Essas dicas são bem interessantes pra gente, hein, galera?